E já de volta ao Vivo em Cores, sempre é bom demais estar com você, é bom demais ter você também em nossa programação. Hoje estamos aqui no Vídeo Saúde falando sobre saúde da mulher, isso mesmo, saúde da mulher, com a doutora Juliane Lotufo, especialista em ginecologia e obstetrícia e que faz reprodução humana. Doutora, chegou uma pergunta aqui, aliás, ligue e participe, 19 3871 9620 é o telefone, 19 3871 9620 ou videosaude@rs21.com.br. Estou com o meu computador aqui, viu? Chegou uma pergunta aqui da Luciane Folman, né? Obrigado, Luciane, pela participação, obrigado, Deus abençoe, viu? Olá, gostaria de saber sobre a alimentação do bebê. Estou amamentando com leite materno. Tenho uma menina de 4 meses. Pena que não mandou a foto, Luciane. Estou tentando introduzir outro tipo de leite em pó, né? Porém, a minha menina não está aceitando. Na creche, querem começar a oferecer outros alimentos como bolachas, frutas. Gostaria de saber se aos 4 meses já posso introduzir esses alimentos ou teria outro tipo de leite especial? Pergunta a nossa amiga Luciane, que está mandando essa pergunta, doutora. Oi, Luciane, olha, teu bebê só tem 4 meses, é muito pequenininho. O que você precisa fazer, fazer o possível para você conseguir amamentar até no mínimo 6 meses. O ideal é que isso fosse mais. Além de que para ti é ótimo, porque uma das coisas que ajuda a diminuir a incidência de câncer de mama é a amamentação. Com relação à alimentação do seu bebê, o pediatra é o ideal. Mas já vou te falar que bolacha não é bom para um bebê de 4 meses. O bebê pode se engasgar, é um alimento seco. E nessa fase é a amamentação exclusiva. Mais para frente o pediatra vai passar papinha, outras coisas. Mas quem pode definir a alimentação do teu bebê é só o pediatra. Primeiro que tem que ver peso, tem que ver crescimento do neném, mas a amamentação ainda é a melhor alimentação nessa fase que seu bebê está. Doutora, a gente vai ter que avançar nas fases, enfim. Chegou, de repente, a fase da juventude, né? A fase da juventude, a gente sabe que é essa explosão de hormônios, enfim, a fase do colégio, da universidade, enfim, essa procura, né, pelo parceiro, no sentido assim, de os namoricos, enfim, o lado afetivo, enfim. E aí tem alguns perigos, enfim, os perigos também, alguns cuidados nessa fase, assim, que é principalmente essa explosão da sexualidade. Qual seria, assim, a sua orientação nesse sentido, doutora? Olha, muita gente fala que eu sou das antigas, mas é que eu tenho pego muito problema no consultório. Você vê que eu atendo mulheres todos os dias, adolescentes, várias idades, até lá na pós-menopausa. Mas eu tenho muitas moças que foram adolescentes no passado e que tiveram atividade sexual precoce, que engravidaram, porque não tinham nenhuma orientação sexual, ou tomava um anticoncepcional que a amiga falou, não sabia tomar. Mas o que eu tenho mais sério no consultório são problemas emocionais por relações sexuais precoces. Entendi. Que a Presta pessoa, atenção, hein? isso é muito sério, porque eu tenho pessoas que eu tenho que mandar fazer terapia, porque são casadas, não conseguem viver bem com o parceiro, em consequência de uma relação feita fora da hora. Então, é por isso que eu acho assim, você tem que estar preparada e você tem que ser responsável pelo ato que você está fazendo. E essa preparação precisa de orientação. E isso, hoje em dia, está muito banal, as pessoas têm relação muito precoce e não se protegem. Tomam medicamentos Tomam assim. medicamentos, não usam um preservativo. A doença de colo de útero aumentou assustadoramente por causa de HPV, né? Então, mas tudo isso, as consequências, a gente vai sabendo depois. De repente, não está indo, começou, sei lá, a ter relação com 14 anos. Com 16 anos, 17, ela pode estar com câncer de colo de útero, entendeu? Então, precisa ter cuidado, precisa ir no médico, quem prescreve o anticoncepcional é o ginecologista, porque existe N tipos de pílulas de baixa dose, não se usam mais pílulas de altas doses. A gente tem pessoas que têm tendência a ter problema vascular, pode ter uma trombose. E isso aí está na mídia bastante, né, com relação a problemas vasculares. Acho que a maior indicação justamente é isso, de apelar para medicamentos, enfim, que queira ou não queira, é a questão da vida, né? A gente tem que defender a vida, etc.
Cuidado que às vezes o prazer sem responsabilidade. Então, acho que a melhor prevenção é justamente esperar o tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Acho que tem o tempo. Não se colhe uma flor antes do tempo, não se vai chupar uma laranja, né, uma fruta doce antes do tempo, porque o sabor é amargo. Creio que a melhor prevenção, etc., é esperar o tempo certo, a hora certa, o tempo que Deus, né, coloca as coisas. Temos que respeitar, saber respeitar a natureza. Nesse caso, os animais nos dão uma grande lição. Eles só procuram no tempo certo, o famoso ciclo do cio. Então, acho que a gente tem que também buscar esses métodos, né? Esse método de respeitar a natureza humana, viu? Doutora, a mulher já virou uma mulher, mamãe, já casou, certinho, esperou o tempo certo, casou, etc. E aí, quais são os cuidados aí? Né? Então, aí começam os cuidados de uma outra fase. A idade vai passando, vai chegando e aí aparecem as outras coisas provenientes daquela idade. Então, o que a gente sabe? Que a mulher sofre mudanças hormonais. Então, com relação, por exemplo, ao câncer de mama, a gente sabe que quanto mais idade, maior a chance de você desenvolver. Mas já o câncer de colo do útero já é diferente. Acontece muito em pessoas mais jovens. Então, a mulher tem que criar uma rotina que é o seguinte, ela tem que ir no mínimo no ginecologista uma vez por ano. Nessa ida uma vez por ano, ela tem que colher um exame fundamental que é o preventivo de câncer, o conhecido exame de Papa Nicolau. Esse exame de Papa Nicolau, quando ele dá normal, ele é anual. Se ele tiver algum tipo de alteração, é o médico que vai dizer se quer repetir daqui a 6 meses, se vai ter que fazer daqui a 3 meses. Um ultrassom da mama é fundamental. A mulher que já tem atividade sexual, fazer um ultrassom transvaginal, que é um ultrassom que se faz pela vagina, que vê muito bem. As meninas e as mulheres virgens, elas fazem um ultrassom por cima, com a bexiga cheia. Tem que tomar água, encher a bexiga para fazer esse exame. As pessoas que não são mais virgens, elas fazem o exame pela vagina, que não precisa e que dá muito diagnóstico. Mas assim, esses 2 exames na mulher, ultrassom da mama, ultrassom transvaginal, são fundamentais. Seus controles de colesterol, triglicéridos, hoje a alimentação, o pessoal come muito fora, come muito lanche, então tem muita alteração de triglicéridos, de colesterol, de glicemia, diabetes tem aumentado muito. Né? E a gente sabe que o diabetes não é também só por alimentação, mas assim, grandes períodos sem a pessoa se alimentar. Pessoa que passa 4, 5 horas sem comer também pode ter alteração de açúcar. Começa com uma hipoglicemia, que é a queda, de repente dá um efeito contrário e sobe. E muitas mulheres desenvolvem diabetes na gestação. Então, a mulher tem que fazer exame de sangue anual, ultrassom. A partir dos 40 anos, não só o ultrassom da mama, mas precisa fazer a mamografia, que é fundamental. Porque existe, por exemplo, uma calcificação na mama, que é como se fosse uma veia calcificada. Isso o ultrassom não vê, quem vê é a mamografia. E às vezes Isso é importante apalpar, doutor, se conhecer, apalpar. Uma vez por mês, uma semana pós-menstruação, aquelas mulheres que menstruam, porque tem mulheres que não menstruam todo mês, mas as mulheres que menstruam, uma semana após a menstruação, deve se apalpar, ficar diante do espelho, e também olhar a estética da mama dela, por exemplo, o bico do seio. Se ele é normal, foi sempre para fora, se de repente ele entrou, alguma coisa está alterada, não está normal. Então tem que procurar um médico. Se de repente ela não tinha secreção mamária, ela não está amamentando, de repente começa a sair secreção da mama, tem que procurar o médico. Se tiver secreção sanguinolenta, tem que procurar. Então são coisas que não é o dia a dia de acontecer. E tem aquela mulher que não sente nada e que não vai no médico. Mas eu não senti nada. Vou te dar um exemplo horrível de uma colega minha, médica, aos mais de 50 anos, nunca fez um ultrassom da tireoide. Foi comigo, eu pedi o exame, estava com câncer de tireoide. Nossa! Então, a gente tem que criar uma rotina. E tem que fazer os exames necessários. A incidência de câncer de tireoide aumentou muito. Então, isso passou a fazer parte da rotina do ginecologista. O ginecologista, atualmente, é quem mais dá diagnóstico de câncer de tireoide.
Por quê? Porque a gente termina olhando a mulher como um todo. Sabe que ela não só tem útero, ovário e vagina. Sabe que ela tem um coração que você tem que mandar para o cardiologista, sabe que ela tem um pulmão. Se ela for fumante e toma hormônio, pior ainda, porque cigarro com hormônio, risco frequente para trombose. A gente vai falar sobre esses, né, os riscos. Assim. Doutora, ela já casou, né? E aí o sonho de ser mãe. E de repente tem dificuldade de engravidar. Aí a gente atende também, a senhora atende, eu atendo do ponto de vista da oração. Olha, Frei, reze por mim, quero engravidar, não consigo. E aí, doutora? Então, normalmente, quando a mulher está tentando engravidar, ela vai num ginecologista. Existe o limite do ginecologista. Ele pede os exames de rotina, libera ela para engravidar, então existe um prazo. Então, mulheres mais jovens, a gente dá 1 ano. Agora, se você pega uma mulher com 35 anos, 6 meses, 34 anos, 6 meses, se não conseguiu engravidar, tem que mandar para um especialista. Uma doença comum hoje que provoca muita infertilidade é a endometriose, né? Que para a gente que faz reprodução se tornou o nosso dia a dia, né? Que é uma doença que tem muito a ver com qualidade de vida da mulher, com a parte imunológica. O endométrio é o que reveste útero. internamente o útero. Né? O endométrio é o tecido que reveste o útero e é ele que descama e a mulher sangra, menstrua. Então, a endometriose é esse endométrio, o ose é ele se implantar num local fora do útero, num local que não é a origem dele. Então, no ovário, na bexiga, na trompa, no intestino. E isso provoca, assim, todo mês quando a mulher menstrua, esse sangue volta pela trompa e cai dentro do abdômen da mulher e vai provocando aderência. Então, às vezes, a trompa fica comprometida. Entendi. E isso aí, às vezes, o especialista está mais acostumado com isso. E, às vezes, a gente encurta aquele caminho e o estresse. E, muitas vezes, a pessoa não tem nada, é um fator emocional. Às vezes, vai no consultório, você explica, olha, hoje dificilmente você vai ficar sem engravidar, a medicina evoluiu tanto. Ela vai, leva o papel para fazer os exames, de repente está esperando menstruar para fazer os exames, não menstrua, está grávida. Por quê? Porque relaxou. Né? Então, muitas vezes é isso. Então, a mulher que está tentando engravidar e já está... O que eu percebo, que chega para a gente no consultório, às vezes a mulher fica 2, 3 anos tentando, fazendo milhões de coisas, mas sem diagnóstico. Tem um fator emocional. Tem o fator emocional e às vezes tem uma doença que não foi dado o diagnóstico. Então ela chega desgastada, isso mexe com o casal, né? O senhor falou da oração, isso é uma coisa que mexe comigo, porque quando eu fiz a minha pós, o meu tema foi infertilidade e espiritualidade. Olha só. E eu trabalhei com a Bíblia e muitas mulheres engravidaram. Nossa, graças a Deus. Que eu não precisei fazer nada, só oração, trabalhar sim. falta de perdão, trabalhar mágoas, né? Relacionamento familiar. Isso é uma coisa que realmente foi muito forte na minha vida e das minhas pacientes. Que maravilha, gente. Isso ajuda, porque diminui o estresse, diminui essa ansiedade, né, doutora? Assim, melhora a imunidade, né? Exato, né? Ô, doutora, até quando, né? Existe uma idade limite, assim, não, olha, até 40 anos dá para engravidar? Olha, a gente não costuma pôr uma idade, porque a mulher tem o livre-arbítrio. Okay. Mas existem os riscos. Então, o que se sabe? A gente sabe que a partir dos 35 anos, os riscos começam. E esses riscos vão aumentando, 38, 39, 40. Às vezes a gente tem mulheres de 42, 43 anos, porque hoje a mulher libera para engravidar mais tarde, por causa de profissão, porque quer fazer mestrado, doutorado, por causa do trabalho. Só que a gente sabe que os riscos existem e o risco de malformação e de aborto de repetição nessa fase. Por quê? Porque às vezes você aborta porque era uma malformação e a gravidez não foi para frente. Então, a partir dos 35, os riscos começam e esses riscos vão aumentando no decorrer da idade. Principalmente, eu não aconselho ninguém deixar passar muito dos 40 anos. Com 37, 38 eu já tenho medo e a gente tem que falar para a pessoa isso, né? Ou seja, não é que está proibido, só que tem que ter um acompanhamento muito mais rigoroso. Tem que fazer os exames, tem que ver qual é a situação do ovário,
porque tem mulheres que a gente consegue identificar a falência ovariana, quando esse ovário já não está funcionando bem, através de exames, através de dosagem hormonais. E hoje a medicina evoluiu tanto, doutora, que é possível fazer tudo isso. É possível fazer tudo isso. Agora, a parte em termos de envelhecimento de óvulos, só Deus. Exato. É. Porque a gente não tem como mexer nisso. Os óvulos envelhecem, porque eles estão na gente, como eu falei antes da gente nascer. Então chega uma época que gastou e não tem mais o que fazer. Ok, doutora, a mulher já definiu a prole, o casal já definiu a prole, etc., já está lá bem constituída, as crianças estão crescendo, já estão ou crianças ou adolescentes, enfim. E aí, a saúde da mulher nesta fase, que já definiu a prole? Então, aí a mulher entra num outro ciclo que mexe mais com o emocional, porque ela começa a ter as mudanças hormonais. E junto com essas mudanças hormonais, coincide com a saída do filho de casa ou da filha de casa. Então acontece... O ninho vazio. O ninho vazio, a síndrome do ninho vazio. Que a mulher vai se achando que ela não é mais útil. Né? E aí, por quê? Porque os filhos já não precisam mais tanto dela, o marido às vezes aposentou e aí sai de casa com os amigos, tudo, e ela vai ficando, entendeu? E aí ela engorda um pouco mais fácil, porque a mulher ganha uma gordura abdominal nessa fase, né? E ela vai perdendo o estímulo, às vezes o desejo sexual diminui, então ela precisa de ajuda, né? Por isso que precisa ir no ginecologista, fazer os exames, porque existe ajuda para tudo, não só ajuda psicológica, como ajuda com medicação, né? Entendi. E é essa fase em que a mulher tem que ficar mais atenta à sua parte ginecológica, porque é com mais idade que os cânceres vão aparecendo. Né? Então, aí a rotina vai aumentando, os exames vão aumentando. Quando a mulher entra na menopausa, já introduz outros exames, por exemplo, densitometria óssea, porque osteoporose, né? E a gente tem que prevenir, porque tem mulheres que têm osteoporose, principalmente as que fumam, que sentam numa cadeira, fraturou. Se sentou mal sentado, pode fraturar um osso, pode fraturar o quadril. Então, a mulher precisa ir. E com mais idade, a gente vai aumentando assim. Era uma vez por ano, passa a ser uma vez cada 6 meses. Às vezes, as pessoas que não têm um plano de saúde ou que não vão no particular, têm que ir no centro de saúde, no mínimo uma vez por ano tem que fazer exame. Tem que buscar. Né? E hoje não tenho, então continua indo. A vida é de cada um, como a gente diz, né? Tem que buscar. Tem que buscar. Mas eu não tenho dinheiro para ir numa academia. O taquará está ali, você pode andar sem gastar. Na sua cidade também, quarteirão, quadra, enfim. Isso, aonde você estiver. Hoje não tem segredo. O sedentarismo é uma das principais causas de obesidade, de hipertensão. A mulher trabalha muito hoje, né? A mulher faz... A gente fala que a gente tem vários empregos, porque a mulher é esposa, a mulher é mãe, a mulher é doméstica e a mulher é profissional. Exato. Então, ela tem 4 funções. Então, às vezes, a gente esquece um pouquinho da gente, porque você quer suprir todo mundo. Mas isso precisa mudar. Eu vejo, doutora, que sim, essa parte do que a senhora falou precisa mudar. Eu creio que é importantíssimo no casamento, no ambiente familiar, um conhecer o outro. Mas não é só conhecer de nome, sabe que o homem é homem, a mulher é mulher, mas são cabeças diferentes, são biologias diferentes, funcionalidades diferentes, assim, etapas diferentes. Então, acho que é esse convite que o programa quer hoje, também é hoje a saúde da mulher, mas que o homem também conheça a sua esposa, como funciona o corpo de uma mulher. Quais são as fases, quais são os metabolismos que acontecem? Porque os homens não têm noção. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre climatério e menopausa para casais, numa igreja, e que tem um encontro de casais, e eu fui dar. Quando acabou essa palestra, vários maridos me procuraram, porque eu falei tudo da atrofia que acontece na vagina da mulher, na falta de libido, que tudo aquilo era provocado, né, pela uma reação mesmo. É uma questão química, reativa. Eles não tinham noção. Acham que é a mulher que mal-estar, que não quer, que não se interessa mais, etc. Tinham casamentos que praticamente estavam acabados e que mudou a partir da hora. Aí o marido exige, se não eles quer passam assim, a entender, porque a andropausa chega no homem muito mais tarde.
E na mulher, a gente já começa a ter alterações aos 35 anos. Entendeu? Por isso que é importante um conhecer como funciona o corpo do homem. Corpo do o outro. homem conhecer como funciona. E para isso tem cursos, tem palestras, tem explicação. Não basta, significa assim, claro que biologicamente é diferente, mas não basta só isso. Tem lado emocional, lado intelectual, tem um lado... Educação, né? tem tudo Engloba isso, né, tudo, doutora? Isso é muito importante, viu, gente? Por isso que o programa de hoje quer também isso, esse respeito, quando um conhece o outro, né? E aí, doutora, a gente vai chamar o nosso intervalo, na sequência a gente vai falar, e aí na melhor idade, ou seja, os problemas de ossos, enfim, já quando a atividade hormonal meio que já desapareceu, o que surge, quais são as preocupações. Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vida e Saúde, que é seu e por ser somente seu, volta já, claro, só para você.